Brasileiro de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Avante brasileiro de pé, unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira que prega a lealdade. Protesta cotidiano, recusa a traição de um povo só é grande, se for livre sua nação. Avante brasileiro. Boa noite a todos e todas. Com o hino da legalidade, nós iniciamos este encontro, um encontro com a história da legalidade de 1961. Nosso encontro aqui vai analisar esse movimento que deteve o golpe militar contra João Goulart. Vamos analisar as causas deste importante movimento, a campanha pela legalidade, né? Temos aqui convidados importantes que viveram, inclusive, aqueles momentos, né? E podem aqui aquilatar o enorme significado, a grandeza deste movimento, né? Temos aqui na sala já protagonista, portanto, direto, que tiveram envolvimento deste grande confronto e que são testemunhas vivas desta história, né? Estamos aqui com Aldo Arantes. Aldo, ex-presidente da UNE, de 1961. Aldo é também ex-deputado federal constituinte e hoje é coordenador da ADJC, Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania, né? Vamos poder fazer aqui, portanto, um belo debate com o Aldo, que viveu este momento, né? Estamos aqui também com João Vicente Goulart. João Vicente é filho de Jango, filho de João Goulart, né? Naquela época ainda criança, né? João Vicente. João Vicente hoje é presidente do Instituto João Goulart. João Vicente também foi deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Então, vai poder também fazer esta análise aqui conosco. E temos também na sala Solange Carvalho. Solange é professora de História, nossa amiga aqui do Rio Grande do Sul, vice-presidente do CEPERG Sindicato. Uma mulher que também estuda este tema, né? E ensina, né? Aprende e ensina, né, Solange? Temos aqui, temos outros convidados que logo também estarão entrando aqui na nossa sala, mas nós iniciamos este importante debate, né? Nós tínhamos o convidado Almino Afonso, que teve problemas técnicos, né, para entrar aqui na nossa live. Ele que foi líder, né, do PTB na Câmara dos Deputados em 61, foi ministro do Trabalho de João Goulart, né, e um grande interlocutor de Jango no Congresso, na crise, né? Lá em Brasília era ele que era o interlocutor, mas infelizmente ele não vai conseguir entrar, está chateado, né, por não conseguir entrar, mas nós entendemos, né, perfeitamente esta situação. São as tecnologias, né, que às vezes nos atrapalham também nesses momentos, né? Mas, enfim, nós queremos aqui, a partir de vocês que estão conosco na sala, fazer uma conversa, analisarmos Aldo, João Vicente, Solange, analisarmos o contexto da legalidade. Qual a interpretação que vocês nos trazem, primeiro, da causa, né, da renúncia de Jânio Quadros, né, o que levou Jânio Quadros a renunciar.
Depois nós tivemos o veto, né, com a renúncia dele, o veto dos ministros militares à posse de João Goulart, né? Por que esse impedimento, né? Qual o argumento que eles apresentavam, né? E qual o argumento que nós identificávamos, digamos, né? Para que eles não quisessem deixar o João Goulart assumir. Portanto, gostaria que vocês comentassem, a gente iniciasse falando também da resistência, né? O que foi decisivo para a vitória da resistência popular ao próprio golpe, né? O papel dos partidos, do movimento social, do movimento sindical, do movimento estudantil, né, Aldo? Como é que se deu essa resistência, essa mobilização popular? Então, eu abro para vocês, iniciamos aqui com o Aldo, né, que é uma testemunha que viveu aqui em Porto Alegre naquele momento, né, Aldo? Bom, então, boa noite a todos vocês. Boa noite à querida companheira Abigail. Boa noite ao João Vicente, amigo, e à professora Solange. Certamente mais tarde nós vamos ter aqui o jornalista Carlos Bastos. Eu acho que valeria a pena a gente começar também dando um testemunho pessoal, além de fazer essa análise que foi solicitada, dar um testemunho pessoal, como é que cada um de nós participou desse processo. Mas eu queria iniciar dizendo que recebi esse convite do meu amigo Raul Carrion com muita satisfação, porque eu, com essa experiência que tive no Rio Grande do Sul, sempre tenho um interesse muito grande de debater essa questão. Eu me lembro quando, ao comemorar os 50 anos da legalidade, eu tive aí no Rio Grande do Sul a iniciativa da Assembleia Legislativa, a iniciativa do então deputado Raul Carrion, onde nós tivemos a oportunidade de fazer um debate esse do qual participou, quer dizer, o Almino Afonso, participou exatamente o jornalista Carlos Bastos e outras pessoas que eu não me lembro. Então, é com grande satisfação que eu participo desse debate. E eu quero aqui relembrar as condições em que eu estava quando tomei conhecimento da renúncia do presidente João Goulart. Eu tinha acabado de assumir posse como o presidente da União Nacional dos Estudantes. Estava em Goiânia, estava numa loja, me lembro, com meu pai, ia comprar um terno, porque eu, como presidente da Uni, ia precisar de um terno, e eu não tinha. Então, fomos comprar o terno, e lá eu tomei conhecimento através do noticiário, né? Na época era o Repórter Esso, dizendo que o Jânio tinha renunciado. Na verdade, 3 dias antes, eu tinha estado com o Jânio, né? Na verdade, uma delegação da Uni. E nós chegamos lá já num quadro, digamos, de crise, e chegamos naquele clima, e existiam os 3 ministros militares estavam na antessala do presidente Jânio Quadros. E ele tomou a iniciativa de mandar o presidente da Uni, a delegação da Uni entrar, e deixou os 3 ministros militares esperando. Claro que configura, já era um sintoma da crise que estava exatamente configurada. Quando nós entramos, o Jânio era cheio de, digamos assim, de fazer certas atitudes assim meio histriônicas. Ele, então, fica quieto e nós, jovens, ficamos em pé, sem saber o que fazer. Ele lá datilografando alguma coisa, demorou aqui alguns minutos, quando, num determinado momento, ele se volta para mim e diz: senhor presidente, queira se assentar. O presidente, evidentemente, ele estava se dirigindo a mim. Achei interessante a forma pela qual ele se dirigiu a mim, eu sentei. E aí, de uma maneira informal, porque, como liderança estudantil, a gente não tinha muita formalidade, eu comecei a tratá-lo como senhor. E entreguei para ele o ofício, que era um ofício exatamente comunicando a posse
da diretoria da ONU. Com o detalhe, o ofício estava mimeografado. Quando eu trato ele como senhor, ele diz: senhor presidente, nos Estados Unidos, na França, na maioria dos países do mundo, trata-se um presidente por excelência. Ele, então, pega o ofício e diz, quer dizer, enviar para o presidente da República um ofício mimeografado, a UNE necessita de um chefe de cerimonial. O fato é que a conversa vai lá pelas tantas, eu chamava ele de senhor outra vez, excelência, mas sem muita formalidade, um pouco jeito de uma liderança estudantil. O fato é que, num determinado momento, a gente termina fazendo um convite para ele para visitar a sede da ONU. Ele diz: não, mas lá o Carlos Lacerda é o meu adversário, tal. O fato é que, a partir daquele momento, muda a atitude dele em relação a nós, ele estava fazendo exatamente uma cena, e todas as reivindicações que nós fizemos, ele acata. Reivindicação da sede da UNE, reivindicação de recursos exatamente para o Congresso da União Internacional dos Estudantes, ia se realizar no Brasil, para o teatro do CPC da UNE, enfim, um conjunto de reivindicações foram todas acatadas. Bom, a gente sai, eu vou para Goiânia, e lá, quer dizer, no dia 25, né, portanto, essa ida lá deve ter sido no dia 22, há o comunicado exatamente da renúncia dele. De imediato, os ministros militares, quer dizer, comunicaram que não aceitariam que o Jango assumisse a presidente da República. Então, aí já vai uma primeira reflexão acerca das causas, exatamente, do impedimento da posse do presidente João Goulart. Como todos sabem, o presidente João Goulart estava na China, não é? E, na verdade, o governo Jânio, ele vivia uma política interna, que era uma política conservadora, mas externamente ele tinha uma política de independência. E, evidentemente, isso afrontava os Estados Unidos, não é? Ele tinha, digamos, enviado uma delegação para Punta del Este, em que houve uma conferência, em que essa conferência era uma tentativa norte-americana de isolar Cuba da América Latina, era a política ali, você estava no problema da Guerra Fria, né? Então, na realidade, o que ocorre é que, naquele momento, entende, se configura essa situação e há, então, a conferência de Punta del Este. E o Jânio manda uma delegação, e nessa delegação está o Brizola. Olha bem que coisa interessante. E a delegação, ela termina acatando uma indicação dos Estados Unidos, no sentido exatamente de excluir Cuba de alguns espaços, tal, mas não aceita, digamos, uma deliberação que era para excluir a Cuba da OEA. Né? Então, na verdade, isso foi uma certa afronta aos Estados Unidos, porque o Brasil termina tomando uma posição, digamos, não vota a favor, quer dizer, fica neutro, Brasil e 5 países. Aquilo era uma agressão inaceitável para os Estados Unidos. E, na continuidade, quer dizer, o que ocorre é que Jânio convida o Che Guevara para vir ao Brasil. E aqui ele exatamente condecora o Che Guevara com a comenda do Cruzeiro do Sul, que era a mais alta comenda do governo brasileiro. Então, é claro que ali, então, o problema era uma afronta ao imperialismo norte-americano. E isso era inaceitável para os americanos e, portanto, era inaceitável. E, por outro lado, quer dizer, o que ocorria, quer dizer, isso em relação ao Jânio, em relação ao Jango, era exatamente a ideia de que o Jango aí sim iria, digamos, representar uma política absolutamente contrária aos interesses do imperialismo norte-americano, e, portanto, era inaceitável, quer dizer, a presença do Jânio. É importante, do João Goulart, é importante, na verdade, a gente ver na história do Brasil, e ontem se comemorou, quer dizer, na verdade, celebramos, quer dizer, um momento triste da história brasileira, que foi exatamente o suicídio de Getúlio Vargas, e, na verdade, ali houve uma tentativa inicial de um golpe contra a política, quer dizer, que Getúlio defendia, que a política trabalhista, que depois foi defendida por Brizola, por João Goulart. Então, vem desde aquela época a tentativa de golpe, e ali eles não conseguiram,
quer dizer, dar o golpe porque o presidente Getúlio Vargas se suicida, e todos nós sabemos a carta testamento e a postura dele, que exatamente aquilo ali, longe deles conseguirem fazer o golpe, houve uma rebelião popular, o povo, milhões de pessoas foram para a rua, e isso, então, quer dizer, conteve o golpe. Então, a legalidade, na verdade, ela é outro momento de tentativa golpista, né, que exatamente também foi barrada com a mobilização popular. Então, na realidade, quer dizer, o 61 tem muito a ver com a continuidade dessas forças reacionárias do Brasil e tentar se apoderar do governo e impedir o processo, digamos assim, de transformações estruturais da sociedade que viria exatamente com o governo do presidente João Goulart. Então, eu acho que essa questão é que, digamos assim, se configura. Eu acho que dentro desse clima, o governador Leonel Brizola exatamente resolve resistir. Eu acho que aqui uma característica extremamente importante é a coragem, a audácia do governador Leonel Brizola, que ele, então, passa a ter uma atitude de resistência, né? Ganha o apoio popular, né? Eu, então, no momento em que tomo conhecimento dessa situação, vou imediatamente para o Rio de Janeiro. Lá a gente reúne a diretoria da UNE e a UNE resolve, então, decretar uma greve nacional. Eu acho que é importante exatamente compreender o significado da participação da UNE nesse processo. Porque naquela época, que se analisar, naquela época você não tinha entidades nacionais, você não tinha central de trabalhadores, você não tinha outras entidades. Então, eu diria que praticamente a única entidade nacional, quer dizer, com ramificação no Brasil, era a União Nacional dos Estudantes. Então, a entrada da UNE deu organicidade ao movimento. Você tinha a liderança política do Brizola, né, que através da rede da legalidade, levando a mensagem de resistência, de defesa da democracia, da legalidade para todo o Brasil, e você tinha um movimento estudantil exatamente articulando essa resistência no Brasil inteiro, né? Eu já vi exatamente vários depoimentos a esse respeito, mas um depoimento que me chamou a atenção é do ex-diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, porque a partir da minha chegada no Rio Grande do Sul, eu exatamente ocupo a cadeia da legalidade para me dirigir aos estudantes brasileiros, como presidente da UNE, e leio o manifesto da UNE, exatamente denunciando o golpe, e a UNE exatamente declarando que ia ficar na resistência até que o presidente João Goulart assumisse a presidência da República. E denunciava o golpismo, as forças reacionárias, etc. E, a partir daquele momento, exatamente, eu falava como presidente da UNE, o governador Leonel Brizola se dirigindo ao povo brasileiro e o presidente da UNE se dirigindo aos estudantes. E o Haroldo exatamente conta que lá em Salvador havia exatamente um momento em que os estudantes se reuniam numa determinada região de Salvador para ouvir o governador Leonel Brizola e o presidente da UNE. E aquilo ali era um grande emulação para os estudantes. E aquilo ali, é claro que se repetiu pelo Brasil inteiro. A partir do momento exatamente em que a UNE declara a greve, vários estados entram em greve, né, entre os quais Ceará, Bahia, Guanabara, São Paulo, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina. Então, há esse processo importante de mobilização da juventude, né? Bom, então, na verdade, o que ocorre é que o clima que se criou ali, né, é um clima de forte resistência, no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Em Porto Alegre, tive a oportunidade de presenciar ali, quer dizer, a presença exatamente de tropas, a presença de artilharia na rua, coisa que eu não tinha visto nunca na vida, e nunca vi depois, quer dizer, era uma situação, digamos assim, de configuração de uma eventual guerra civil, né? E o problema é que a história mostra que exatamente houve a necessidade de que o Brizola procurasse articular um apoio militar, porque o comandante do Terceiro Exército, quer dizer, ele, na verdade, estava em cima do muro, estava tendente a ficar contra a resistência. Mas, na verdade, havia alguns comandantes militares no Rio Grande do Sul que, por orientação do general Lott, o Brizola entrou em contato e eles passaram a apoiar
a resistência. Então, a combinação do apoio de algumas unidades militares do interior com a grande mobilização de massas, que a partir do momento em que configurou a hipótese exatamente de um golpe, e o povo foi para a rua, né, e ocupou, quer dizer, a frente do Palácio do Piratini, então aquilo ali levou um processo muito grande. E houve um determinado momento em que o general comandante do Terceiro Exército foi para conversar com o Brizola, e ali o Brizola dá o testemunho, quer dizer, aquilo ali é o seguinte, ou ele ia apoiar o golpe, ou ia prender o Brizola, e se prendesse o Brizola, ou tentasse prender, evidentemente, o Brizola não ia aceitar, estaria configurada uma situação grave. O fato é que ele vai, chega, a praça ali de frente ao Piratini estava lotada de gente, 100 mil pessoas, sei lá quanto, e ele chega ali e termina exatamente resolvendo apoiar a resistência. Então, esse é um fato importante, né? E houve, é claro, isso se manifestou no Brasil inteiro. Um fato relevante também é que no meu estado, Goiás, o então governador, que era Mauro Borges, também apoiou, foi o único estado, o único governador de estado que apoiou abertamente a atitude do Brizola, né? E o fato objetivo é que isso se espraiou pelo Brasil inteiro, o que impediu, então, que o golpe se consumasse. E aí, é claro que a coisa, então, inicia um processo de conversação no parlamento na tentativa de encontrar uma saída que pudesse contornar, quer dizer, pudesse impedir que houvesse uma vitória contra o golpe, mas também que o golpe não se consumava, mas também não haveria uma vitória completa das forças exatamente antigolpistas. E isso aí veio com o problema do parlamentarismo. Nesse sentido, há um depoimento muito interessante que o então deputado Almino Afonso dava, ele foi ministro do Trabalho do presidente João Goulart, e ele exatamente, na época, era líder do PTB. E ele disse que exatamente o PTB se manifestou contra o parlamentarismo. Encaminhou para conversar com o presidente João Goulart, quer dizer, em Montevidéu, para encaminhar ao presidente João Goulart o posicionamento do PTB contra o parlamentarismo. E ele iria viajar junto com o Tancredo. Então, o Tancredo foi, digamos assim, numa delegação, e no avião que o Tancredo foi, o fato concreto, pelo depoimento do Almino, é que o Tancredo boicotou a ida do líder do PTB, que ia levar ao presidente João Goulart a posição contrária do PTB ao parlamentarismo. O fato objetivo é que a posição do PTB não chegou ao presidente João Goulart, e o presidente João Goulart também terminou exatamente incorporando a ideia exatamente do parlamentarismo. Volta, né, eu tive em Porto Alegre, no momento da chegada do presidente João Goulart. Claro, ali houve um certo conflito, porque Leonel Brizola não aceitava, achava que era necessário continuar a luta de resistência, mas o presidente João Goulart considerou, pelas razões, que não havia clima. Enfim, o fato objetivo criou uma situação em que se chegou à conclusão de que era o caso, digamos assim, de acatar, era a decisão do presidente João Goulart, né? Aí, a ida da delegação do presidente João Goulart, com pessoas, alguns aviões que seguiram, o presidente João Goulart ia num vai-conta, e houve, na época, chamada Operação Mosquito. A Operação Mosquito, a tentativa de oficiais da FAB de derrubar o avião do presidente João Goulart. O fato é que houve aviso e, na verdade, se conseguiu contornar. Eu viajava, inclusive, num outro avião, em que iam os jornalistas e outras pessoas, e nós conseguimos exatamente superar e chegar no destino. Bom, então, esse é um pouco o quadro das razões do golpe, da resistência, e o fato exatamente de ter chegado a uma situação em que o golpe não se consumou. Qual a relação que existe? Porque, na verdade, o objetivo desse é discutir exatamente a legalidade de ontem e a situação de hoje. Quer dizer, na verdade, hoje nós estamos lutando também pela legalidade. Eu acho que a partir exatamente do... Mas aí, Aldo, vamos deixar... Vou te interromper para nós deixar para analisar o agora, fazer esse link em um segundo momento. Mas interessante
Interessante, Aldo, tu dares é um relato vivo, né, gente? O Aldo viveu esta situação toda em que ele nos relatou aqui, né? E mostrando, né, a nossa gloriosa Uni, que nunca titubeou, né? E que decretou, sim, a greve nacional. Bacana a gente ouvir esse relato e mostrar também nesse contexto que o Aldo nos descreve, o quanto esse movimento da legalidade, como diz a gurizada, né, ele estava meio que fora da curva, né, para ter tido essa grande mobilização. A juventude liderou todo o movimento, mas, além da juventude, nós tivemos lideranças populares, sindicais, não é, Aldo? No comitê de resistência da democracia, né, com a presença, inclusive, de trabalhistas, de comunistas, enfim, né, nós tivemos ali importantes figuras que contribuíram na mobilização de todo o Rio Grande do Sul, chegando a passar de 100 mil pessoas, né, para garantir esta legalidade. O que tu fala para nós aqui, João Vicente, filho de João Goulart, né, aqui conosco? Que idade você tinha, João Vicente? Bom, primeiro eu queria dar uma boa noite a todos vocês, ao Aldo, a Solange, e muito obrigado aí, Biga, pelo convite nessa data importante da nacionalidade brasileira, da luta pela legalidade, que hoje nós estamos aí nesse 25 de agosto, que, aliás, era o dia do soldado, quando o Jânio renunciou. Agora, eu queria também, falei há pouco tempo com o Almino, em nome dele, pedir as desculpas a todos aqueles que estavam amigos dele, na expectativa, que ele realmente não pôde estar presente, porque, diante dessa pandemia, ele diz, diga a eles que eu sou um jovem de 92 anos, mas que eu sou um analfabeto digital. Então, eu não pude, a minha filha não pôde estar aqui comigo no dia de hoje para me auxiliar nessa missão tão importante que seria essa data da legalidade. Eu tinha na época 4 anos, em 61, mas a gente sempre tem a história, né, pessoal, a história que a gente conhece não só dos livros de história, mas do longo relato do exílio, dos dias vividos junto ao meu pai, sobre todos os fatos políticos que aconteceram durante a sua trajetória política, né, de deputado constituinte estadual em 46 e em 20 anos o golpe que ele sofreu já como presidente da República. Eu acho que o Aldo deu um panorama tremendamente amplo, não é, da questão da época política que nós vivíamos no Brasil em 61 e a questão da renúncia. Eu acho que a questão da renúncia de Jânio, nós temos que lembrar que o Jânio, apesar de ter toda essa política externa, não é, ligada à autodeterminação dos povos, uma política externa que procurou as relações internacionais com países do Oriente na época. Nós, na época, tínhamos o mundo politicamente dividido em dois, não é? A área de atuação da União Soviética e a área de atuação dos Estados Unidos, e que isso forçava todos os países ter uma política de convívio com ou a abertura que o Jânio quis dar na política externa naquele momento. Mas há de se dizer para aqueles que nos escutam que pela Constituição de 46, não é, o Jango tinha sido eleito em 60, junto com o Jânio Quadros, derrotando o vice de Jânio Quadros, que era o senador Milton Campos. Ou seja, Jânio, apesar de ter essa colocação de uma política externa
externa independente, ele se regiu pela cartilha do Fundo Monetário Internacional na política, no que se refere à política econômica e à retração dos direitos que o trabalhismo queria, naquele então, prosseguir, não é, depois do período JK-JG, que tinha sido eleito nas eleições de 55. E Jânio tinha a mania dos bilhetinhos, não é? De bilhetinhos e tal. Essa derrota do vice de Jânio e o Jango, o presidente João Goulart, desde que saiu do Ministério do Trabalho em 54, ele assumiu a presidência nacional do PTB. Então, ele só saiu da presidência quando o golpe de 64. Então, esta posição de antagonismo com o presidente levou, inclusive, a algumas rusgas entre o Partido Trabalhista Brasileiro e o presidente Jânio Quadros, porque ele tinha mania de querer, ele se elege em 60 com a vassourinha, quer dizer, vamos varrer a corrupção, vamos varrer... E ele escrevia muito bilhetinho, e a autonomia dos sindicatos, na época, houve uma investigação que ele quis fazer contra o vice-presidente, que levou a uma ruptura nesse momento. E a renúncia dele, evidentemente, com o Jango na China, e com 3 ministros militares, né, que eram o Silvio Reck, o Grumos e o Odílio Diniz, na época, ministros que se colocaram contra a Constituição brasileira, ou seja, que formaram, porque a Constituição indicava que o vice-eleito assumia e com muito mais autoridade que os vices de hoje, tinha que assumir a presidência da República. Jango estava na China, numa missão comercial, convidado pelo presidente Mao Tse-tung. Aliás, foi o primeiro líder latino-americano a estar na China, naquele momento, a convite. É bom que se diga que o convite não foi feito ao governo brasileiro, foi feito um convite pessoal ao presidente João Goulart, e Jânio, na hora que soube, delegou Jango como uma missão oficial e comercial. Causa, lógico, muita estranheza que no dia 25, inclusive, o bilhetinho de renúncia dele, um bilhete feito à mão, muito mal feito, que o Congresso aceitou. Mas a verdade, diga-se, que ele sabia da resistência desses militares desde o Manifesto dos Coronéis, quando o ministro do Trabalho de Vargas, em 54, propôs o aumento de 100% do salário mínimo, tinham o preconceito contra a posse de Jango, porque Jango sempre se colocou, não é, na política trabalhista ao lado dos trabalhadores, deu força para os sindicatos, deu 100% de aumento do salário mínimo que Getúlio deu no dia 1º de maio, mas que Jango tinha apresentado a sua renúncia ao Ministério pouco antes em caráter irrevogável, porque já em março de 54 ele sentiu que, após o Manifesto dos Coronéis, que vieram a ser alguns generais de 61 e 64, poderiam derrubar o presidente Vargas, que já vinha num processo de desestabilização em março de 64. Getúlio otorga o 100% de aumento no dia 1º de maio de 54 e não nomeia outro ministro do Trabalho, porque ele não queria demitir Jango. Fica respondendo o Hugo de Farias, ou Hugo de Abreu, não me lembro bem o nome aqui, que era o chefe de gabinete desde que Jango tinha assumido a administração do Ministério. Então, nós temos um panorama político em 61 muito difícil, porque, inclusive, o Brizola, quando o Jânio renunciou, isso existe em depoimentos dele, ele ligou ao presidente Jânio Quadros perguntando se havia algum conflito, se era alguma crise militar que tinha obrigado ele à renúncia. Quando ele sentiu que não, que era uma manobra política para colocar o Brasil em instabilidade, porque ele não acreditava que o parlamento pudesse aceitar a sua renúncia. Ele pensava, e isso, inclusive, esta verdade da renúncia de Jânio Quadros, que teve por muitos e muitos anos escondidas,
ele, quando já no leito da morte, no Hospital Albert Einstein, ele diz numa confissão ao neto dele que ele não esperava que o parlamento brasileiro aceitasse a sua renúncia, que ele queria era permanecer, mas construir aquelas medidas autoritárias que ele vinha desenvolvendo no país. Então, e ele tinha realmente, eu acho que essa imagem que o Aldo deu do Jânio, dizem que ele era realmente assim, ou seja, o Brasil, como diz o filme Django, no filme Django, em vez de eleger um presidente da República em 60, elegeu um delegado de costumes, porque ele proibiu biquíni, proibiu rinha de galo, uma série de coisas que não estavam. E o processo brasileiro vinha, o processo econômico, uma inflação herdada do governo anterior, dos 50 anos em 5. Juscelino tinha rompido com o Fundo Monetário Internacional e, para construir Brasília, a maquininha da emissão de moeda tinha feito disparar a inflação brasileira. Por isso que era um processo difícil e esses 3 ministros militares de Jânio queriam impedir a posse de Jango. Agora, Jango veio quando recebeu diz que foi a bordo de um avião em Singapura a notícia da renúncia de Jânio, veio conversando, ele sabia que seria difícil. Depois, inclusive, eu tenho aqui uma entrevista dele, já no exílio, em 66, para um jornal de Zagreb, isso faz parte do arquivo do Instituto João Goulart, do acervo, aonde perguntam a ele, a vários líderes que estavam exilados naquele momento, qual foi o momento mais difícil da sua carreira política. E ele se refere que foi a bordo desse avião que lhe trouxe a figura de Vargas, e como ele só valeria a pena assumir a presidência da República se fosse para continuar os desafios do trabalhismo e otorgar aos trabalhadores brasileiros o processo que vinha de conquista dos direitos dos trabalhadores, que, inclusive, foi uma conquista de Jango, o 13º, durante seu governo. Agora, claro, que ele veio, inclusive, vejam só, Jânio renuncia no dia 25 de agosto, no Dia do Soldado, ele cumpre o protocolo do Dia do Soldado, vai para o Palácio, faz o bilhetinho e renuncia. E Jango, essa crise durou de 25 de agosto até 7 de setembro. Ou seja, o Mazzilli assume provisoriamente e começa esse tumulto. Militares dizendo que os 3 ministros militares dizendo que Jango, ao estar na China, era um comunista, quando, na verdade, Jango estava lá para um intercâmbio comercial. Inclusive, o Nixon esteve 10 anos depois pedindo, por favor, para os Estados Unidos abrir o mercado na China, teve que romper com Taiwan e hoje é um grande parceiro comercial. O Brasil, inclusive, hoje é o maior parceiro comercial da China. Agora, o problema político daqui se situava nessa questão de assumir o poder para contornar uma crise política, que era uma crise séria, uma crise militarmente muito difícil, porque apesar do general Machado Lopes, depois de alguns dias, como relatou o Aldo, estar no Palácio do Piratini, dizendo que se colocava ao lado da Constituição, o Segundo Exército já estava deslocando tropas para o Rio Grande do Sul. Inclusive, hoje é um dia muito curioso nesse aspecto, porque lá no Sul houve, inclusive, sargentos, houve ordem para bombardear o palácio lá, e os caças de Canoas, os próprios sargentos, furaram os pneus dos aviões para não bombardearem o Palácio Piratini. E hoje, nós estávamos falando hoje aqui da OEA, nós tivemos,
decisões aí do Supremo Tribunal Federal, que cassou os direitos de todos os sargentos daquela época que estavam na anistia. E hoje, que foram otorgadas as anistias na época do Paulo Abrão, que hoje, inclusive, por força do governo Bolsonaro, foi impedido de assumir o cargo, de reassumir o cargo na OEA, de diretor da OEA de Direitos Humanos. Então, a questão de Jango chegar pelo Pacífico, ele veio de Singapura, Paris, Nova York, Lima, Buenos Aires, Montevidéu, e depois pousou em Porto Alegre. Agora, a emenda adicional número 4, ela dormia há anos no Congresso, não foi, claro que foi tirada dos escaninhos do Congresso Nacional naquele momento, mas foi um acordo para pacificar o país. A emenda adicional número 4, inclusive, era de um deputado gaúcho, chamado Raul Pila, que foi retirada dos escaninhos para contornar a crise política. E, claro, houve, sim, essa vamos dizer, diferença de posições políticas. O Brizola queria levantar uma nova revolução de 30 a partir do Rio Grande do Sul, e já tinha manifestações do Segundo Exército descendo para encontrar as tropas do Rio Grande do Sul. Então, são maneiras diferentes de entender isso. Inclusive, a emenda adicional número 4, que restabelece o parlamentarismo, nunca foi um parlamentarismo de verdade, que quem, na verdade, nomeou os ministros em parceria com o Tancredo foi o próprio Jango, naquele momento, fez um governo de coalição para retomar democraticamente, em janeiro de 63, através de um plebiscito, a retomada dos poderes presidenciais, que ganhou com 87%, para assim partir para as reformas de base. Então, agora, o que nós temos que destacar foi o grande movimento político, o grande movimento corajoso do povo gaúcho na legalidade, que hoje nós estamos sentindo falta no Brasil, porque estamos numa posição realmente difícil, fascista, uma posição que nós cada vez mais estamos perdendo, não só a nossa brasilidade, mas como estamos perdendo a nossa soberania, os nossos recursos e entregando o país para os interesses aí do rentismo internacional, os interesses multinacionais. Mas depois a gente entra, então, nessa comparação. Obrigada, João Vicente. Olha só, ouvir o Aldo e agora te ouvir emociona, né? Nos emociona de verdade toda a história que o Aldo nos trouxe. Tu fica... A gente estudou, né? Eu e tu, João Vicente, éramos pequenininhos, né? Éramos crianças, mas, enfim, a história... e eu estava dando uma estudada a partir, inclusive... de uma matéria, de um artigo que o Raul Carrion escreveu esse final de semana no Correio do Povo, né? E aí tu fica, de fato, fazendo esse link, né, da história de 59 anos atrás com os dias de hoje, a necessidade de defendermos a Constituição e brigarmos pela democracia. Bacana, João Vicente, te ouvir, e como o Raul Carrion escreveu aqui, mostrando que não ser filho do Jango com certeza é um orgulho, mas a tua trajetória pessoal de ter sido um deputado estadual do nosso estado, de hoje ser o presidente do Instituto João Goulart, né? De ter concorrido à presidência do Brasil, não é? Foi candidato a presidente do Brasil, né? E nós tê-los junto conosco na luta é muito interessante, é muito revigorante, né? Mas eu queria agora... Solange, olha só, professora Solange, eu estava vendo aqui os comentários, e tem muitos elogiando, nos cumprimentando, Aldo, principalmente, né, você, que viveu, né, protagonista que foi como presidente da UNE naquela oportunidade, mas eu queria falar com a Solange sobre a questão da mobilização popular, né, Sola? Nós que somos da militância, né, feministas, sindicalistas, né,
E aí tu vê assim que tinha muitas categorias que se mobilizaram, né? Trabalhadores, estivadores, marítimos, não é, Aldo? Ferroviários, metalúrgicos, bancários, enfermeiros, além de todos os estudantes, né? E nós tivemos um protagonismo também de participação das mulheres. Eu vi agora um comentário da Lilian, minha amiga Lilian, dizendo aqui, eu era jovem estudante e fui para a frente do Palácio participar das manifestações, assim como mulheres com uma presença nas passeatas, nos protestos, como a própria Neuza e a Francisca Brizola, né, esposa e mãe de Brizola, a Jurema Rocha, a Mila Calduro, a Lara Lemos, que, aliás, a Lara é coautora do hino da legalidade, que nós abrimos esta sala hoje, né? Com o hino da legalidade, e a Lara Lemos é coautora. Tivemos ali a Ione Risco e a Érica Kramer, que era uma jornalista lá de Pelotas, olha aí, Clamar, lá de Pelotas, né? E que ficou ali, Aldo, junto com a equipe de comunicadores, estudantes, inclusive, de jornalismo e tal, que foram requisitados e foram todos para o porão do Piratini, né? Lila Ripoll, que nós recentemente homenageamos pelos 115 anos, né? Lila Ripoll, que foi também mobilizar os artistas, os intelectuais. Olha o papel das mulheres, Solange, e do movimento social, não é? Ô, Biga, boa noite, Biga. Queria fazer uma saudação e dizer que nessas novas tecnologias aqui está todo mundo apanhando. Vou fazer uma saudação também ao João Vicente, uma saudação ao Aldo, e dizer que eu estou aqui numa enjambra, porque a internet no Brasil, além de cara, é ruim. Eu estava bem linda assim no computador, no desktop, e agora que eu vou começar a falar com vocês, a internet disse, não, querida, você vai cair e você vai ter que abrir o celular correndo. Mas isso faz parte, não é? Faz parte da... A luta, ela é muito árdua. Eu estava ouvindo aqui, é maravilhoso poder ouvir duas pessoas que vivenciaram, no caso o Aldo, que teve uma participação mais ativa, mais efetiva, como militante, e o João, que além de ter acompanhado Embora Novo, depois ele acompanhou toda a trajetória de luta e tem a tradição oral, além dos estudos, e preside o Instituto, né? Então, queria fazer uma saudação, que tem um monte de gente aqui mandando recadinho, as profs ficaram entusiasmadas, estão participando também, né? As profs, as funcionárias de escola, porque hoje é um dia bastante marcante. O Rio Grande do Sul tem muito orgulho, não quero ser bairrista, tá, Aldo, mas o Rio Grande do Sul tem muito orgulho da questão da campanha da legalidade. Quero dizer que eu não tenho a mesma juventude acumulada de vocês, eu sou um pouquinho mais jovem, né, mas eu tive que estudar, porque sou prof de História, mas nunca é a mesma coisa do que estudar nas fontes vivas, que nem a gente está tendo hoje os relatos. Quem dera que nossos alunos pudessem ter essa possibilidade, né, de ouvir esses relatos. Eu fui assistir o filme Django, eu fiquei muito emocionada. Porque tinham trechos de documentários, né? E como diz a Biga, a participação das mulheres, os estudantes. Aliás, o CEPERS tem um hino que é Avante Educadores, né? E o hino é meio que baseado, né? Ele bebeu na fonte do hino da legalidade. E assim, foi uma aula de história muito interessante também nesse filme Django, e aí eu estava refletindo sobre o que foi falado ao final. Como é que está hoje a mobilização? Como é que a gente está hoje de políticos, de estadistas, né? Estadistas que enfrentam. Hoje a gente vive uma grande dificuldade porque nós temos no poder, né, pouca representatividade da nossa classe, ou mesmo de políticos que têm
aquela tradição de defesa da nação, de defesa do patrimônio. A gente tem, mas é um número reduzido em relação ao número de dirigentes, ao número de deputados e senadores que não têm o mesmo interesse em defesa da nação. A gente vê muitos desses comprometidos com o capital rentista. Agora mesmo a gente está vivendo um momento de patrolada nos direitos. Ainda bem que hoje nós, enquanto educadores, e isso não serve só para educadores, serve também para a sociedade brasileira, tivemos uma vitória no Senado, né? Que foi a votação do Fundeb, sem emenda, sem nada. Então isso é importante, porque a educação é importante para uma nação. Então eu não quero ser corporativista, mas quero dizer que eu estou assim embevecida da aula de história que eu estou tendo oportunidade aqui ouvindo e assistindo. Hoje nos falta muito essas lideranças que a gente vê. Nós temos lideranças despontando, nós temos lideranças, principalmente líderes mulheres, não é, Abigail? Conheço a Abigail aí, né? Faz tempo que eu conheço a Abigail da luta, desde a formação da UNCA, em Caxias do Sul, passando depois para a UBM, e a gente passou, eu lembro de ter conhecido várias líderes mulheres e tal, né? E a Abigail é uma delas, né? A Abigail é uma delas. E eu estou muito satisfeita de estar nesta live. Não sei se poderei contribuir do tanto, na mesma proporção do que estou aprendendo e que já estou agradecida. Quero dizer que hoje vivemos momentos difíceis, agravados ainda pela pandemia. Nosso sindicato, enquanto sindicato, estava ali fazendo uma grande resistência. Conseguimos reunir mais de 20 a 30 mil pessoas na praça, na frente do Piratini. Acho que esse foi um dos fatores que me deixou também muito emocionada quando fui assistir Jango e ver o poder que tem a força do povo, o poder que tem a mobilização. E fiz esta ligação com a luta dos trabalhadores, e que sem isso não há saída. Nós precisamos ter instrumentos fortes de luta para resistir ao momento que a gente está passando. Eu estava lembrando aí com o suicídio de Getúlio, né? E, inclusive o Aldo comentou, atrasou o golpe por 10 anos, né? Que acabou acontecendo em 64. Estava rememorando aqui, quando eu passava para meus alunos, o discurso do Jânio, que era o discurso contra a corrupção, que era o jingle da Varre, Varre, Vassourinha, né? Esse discurso que hoje também foi repisado, adotado pela direita, né? Que é contra a corrupção, e depois a gente vê que significa isso é uma cortina de fumaça para poder eleger os projetos que são aqueles mesmos projetos de entrega da nação, de entrega ao capital estrangeiro. Agora mesmo nós temos também alguns que foram eleitos com esse discurso de vai acabar a mamata, vai acabar a corrupção, e o que a gente vê dia após dia é isso, né? Era só um discurso de fachada. Tipo, o Jânio proibiu usar biquíni, proibir rinha de galo, né? Proibiu o jogo do bicho. Agora, o que é mais importante, que é a defesa do povo brasileiro, que é o desenvolvimento econômico, a busca de uma sociedade mais justa, isso não passava por este crivo. Então, são momentos históricos muito importantes, mas somente com a resistência que já foi feita e que continuará sendo feita, com a luta que a gente vai conseguir barrar o retrocesso que está sendo implantado no nosso país hoje. A história serve para isso, para a gente ver que não é exatamente a mesma fórmula, mas a contradição do capital e trabalho é a mesma. E os representantes do capital no poder continuam fazendo e usando as mesmas doses de maquiavelismo contra a classe trabalhadora. A nós, classe trabalhadora, eu sou professora, eu sou assalariada, eu sou funcionária pública, mas eu sou assalariada, eu me considero classe trabalhadora. Meu patrão é o povo, mas quem está lá representando o povo, né, é o governo do Estado. E nós aqui vivemos momentos muito tristes. Inclusive, nós somos o pior salário do Brasil, né? Recebemos parcelados, eu não sei se vocês sabem, a gente recebe há 6 anos o salário parcelado. Mas fizemos luta,
fizemos resistência, estamos aqui e não vamos sucumbir. E o importante é a unidade, né, da classe trabalhadora. Quando o Aldo estava falando aí da unidade dos estudantes, a unidade dos trabalhadores, eu lembro ao longo da história do Brasil, o movimento operário camponês, os blocos que eram feitos, o povo de um lado, e do outro lado, aquela velha e surrada fala da tradição, família e propriedade, que é de uma hipocrisia absoluta, que hoje também a gente vê aí nas matérias de jornal, ou a sociedade fica descobrindo que isso também é uma grande hipocrisia, não tem, é uma tradição, mas é uma tradição da corrupção, né? A família que eles pregam é uma família que às vezes é de fachada, em cima desse discurso perseguem as minorias, né? A gente evoluiu, mas ainda temos no Brasil muitos problemas, racismo estrutural, temos um ódio crescente da LGBTfobia, um ódio crescente dos pobres. Agora, nessa época de receber auxílio emergencial, é que muita gente ficou sabendo que existem brasileiros que não têm CPF, existem brasileiros que não têm certidão de nascimento, existem muitos brasileiros que passam fome, enquanto poucas famílias têm muito dinheiro e não aceitam uma reforma tributária que mexa, faça a taxação das fortunas. É lamentável que nós estejamos sendo administrados em muitos estados e no país por representantes da elite e do capital. Cabe a nós debatermos e discutirmos quais as formas de resistência. Muito bem, Solange, bacana, eu acho que é isso, né? Nós vamos debatendo e misturando um pouco estas histórias de 61 e este debate agora, né, da democracia que o Aldo, inclusive, trazia antes, né? Eu só quero, antes dessa nossa segunda rodada, dizer aqui que o Carlos Bastos, que foi um jornalista, tu lembra, né, Aldo? O Carlos, jornalista do jornal Última Hora, jornal que foi criado, inclusive, pelo Getúlio Vargas, né? O Aldo é nosso convidado também. Ele viveu lá, junto com o Brizola, no dia a dia, né? Toda a crise de dentro do Piratini. E o Carlos era nosso convidado, mas, como a Solange falava aqui, a internet, além de cara, nos deixa na mão, né? Ele teve um problema com o sinal dele de internet, que caiu e ele não conseguiu entrar na nossa live, mas que vai voltar num outro momento conosco. Eu queria aqui agradecer profundamente os nossos parceiros que estão transmitindo a nossa live. O Diógenes Conrad aqui diz, Diógenes, que tem que passar esse nossa live, tem que passar nas escolas, viu, Solange? Porque a gurizada precisa assistir esses testemunhos, né? Essa análise histórica tão importante da história do Rio Grande do Sul, da história do Brasil, e nessa linkagem que a gente está fazendo com os dias atuais, né? Pois bem, a nossa live vai ficar registrada nas minhas redes sociais, na minha página do Facebook, como também ela está sendo transmitida neste momento, e vocês podem acessar pela Rede Soberania, que nós agradecemos ali a Kátia, né? A Rede Soberania, o Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, o Oswaldo Bertolino também está transmitindo a nossa live, a Associação José Martí, aqui do Rio Grande do Sul, Associação Cultural, o Instituto do presidente João Goulart, presidido pelo nosso querido João Vicente, também está transmitindo esta live. A Associação dos Pós-Graduandos da PUC de São Paulo, a Fundação Maurício Grabois, que aqui no Rio Grande do Sul o presidente é o nosso querido Raul Carrion, e a Fundação Maurício Grabois, a nível nacional, está transmitindo a nossa live. A FECOSUL, Federação dos Empregados no Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, a nossa gloriosa CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o Portal Vermelho e o PCdoB, e mais a ARI, Associação Rio-Grandense de Imprensa. Todos esses nossos parceiros que estão, então, transmitindo
a nossa live, a nossa sala aqui sendo assistida, acompanhada por muitas pessoas, né? Bacana, eu agradeço a todos esses nossos parceiros, portanto, né? E agora, João Vicente, Aldo, Solange, eu queria nessa segunda rodada que vocês, a partir disso tudo que vocês apresentaram aqui, da gente debater um pouco, a partir desta resistência, inclusive, dessa mobilização, né, nós analisarmos o quadro atual político brasileiro, as ameaças à nossa democracia aqui no Brasil, o caminho para o povo brasileiro derrotar, né, os ataques às nossas liberdades democráticas, as atitudes autoritárias, ditatoriais do governo Bolsonaro, né? O que nós fazer? O que fazer, Lenin, né? O que fazer? As lições que nós podemos trazer desta grande mobilização, desta grande campanha, deste grande movimento que mobilizou aqui no Rio Grande do Sul, também em outros estados, como no início, né, Aldo, em Goiás, mas mesmo Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né, não tão grande como a mobilização daqui do Rio Grande do Sul, mas, enfim, o movimento da legalidade, ele foi uma defesa da Constituição, foi uma defesa da democracia, né? Como é que nós podemos analisar à luz do que nós estamos vivendo, né? O que fazer diante desse legado todo em que nós estamos aqui rememorando, analisando a importância que foi toda esta mobilização. Aldo, começo contigo. Bom, eu acho que tem tudo a ver a situação atual do Brasil com a legalidade. Hoje está na ordem do dia a luta pela legalidade, luta pela democracia, pela defesa da Constituição. Agora, eu acho que é importante a gente pontuar muito rapidamente elementos importantes da conjuntura, né? Estamos hoje numa situação em que ultrapassamos o quê? 114, quase 100 mil mortos, 115 mil mortos, 114. E Bolsonaro responsável dessa questão. E diz que está comemorando a vitória da pandemia, quando nós sabemos que a situação continua grave, se agravando. Nós vivemos uma situação séria do ponto de vista social, desemprego, do ponto de vista econômico, recessão econômica, né, quebra de direitos, né, a soberania nacional sendo, digamos, agredida, né, o Brasil submetido à lógica do imperialismo norte-americano, né, Bolsonaro batendo continência à bandeira americana e seguindo tudo, inclusive afrontando interesses brasileiros, né? E, mais importante, a questão da democracia. Eu acho que essa questão da democracia é um problema fundamental, um problema central, porque sem democracia, sem liberdade política, a luta popular, a luta dos trabalhadores não tem condições exatamente de se desenvolver. Então, eu acho que há uma digamos, interseção, uma articulação de vários elementos da crise, mas um elemento que ressalta é exatamente o problema da luta democrática, e, portanto, tem tudo a ver com o que aconteceu com a legalidade. E eu acho que exatamente as afrontas à democracia feita pelo Bolsonaro e pelos seus ministros, né? Ameaça de golpe, ameaça de intervenção, quer dizer, no Supremo, enfim, tudo isso que a gente sabe, né, levantou, digamos, uma resistência democrática significativa. Manifestos, articulações como Direta Já, como o Brasil pela Democracia, esse manifesto recente dos bispos, enfim, manifestações da SBPC, enfim, um conjunto, é claro, as entidades estudantis, sindicais, quer dizer, há uma resposta significativa, expressiva da sociedade, inclusive da imprensa, quer dizer, a esses ataques que o Bolsonaro tem desencadeado contra a democracia, não é? Bom, o fato objetivo é que, a partir de um determinado momento, sobretudo a partir do momento em que o Queiroz foi preso,
E, diante da resistência democrática, o Bolsonaro tem uma alteração de sua tática. Então, ele passa a ter uma atitude mais reservada, não é? E procura, digamos assim, se aproveitar da questão do auxílio emergencial. E aí tem um elemento na conjuntura que eu acho que nós devemos levar em conta. Que são as contradições que estão do ponto de vista econômico. Tem um grupo, basicamente liderado pelos militares, né, que quer exatamente uma política de investimentos públicos, que se contrapõe à política do Guedes, que quer exatamente manter a lógica neoliberal. E aí o Bolsonaro ele transita entre essas duas e tenta exatamente costurar uma alternativa. É claro que aí, então, um dos pontos básicos é a questão da emenda do teto, e aí as elites dominantes se unem contra qualquer investimento público, né? Agora, por exemplo, é significativo a posição que o Rodrigo Maia, tomou, exatamente sendo o elemento fundamental para, na Câmara dos Deputados, quer dizer, impedir, quer dizer, reajustes salariais até o final do ano que vem. Ou seja, o governo Bolsonaro não toma nenhuma medida em termos de distribuição da renda, em termos exatamente de medidas contra as grandes fortunas, contra a brutal concentração de renda. Então, a questão é corte de direitos dos trabalhadores, corte de direitos dos servidores públicos, exatamente essa política aí. E o fato concreto é que isso aí trouxe à tona também um elemento que eu acho que é relevante na análise da conjuntura, que é essa pesquisa da Folha de São Paulo. Eu acho que essa pesquisa nós não podemos superestimar, até porque é uma pesquisa feita por telefone, e há também um certo nível de manipulação dessa história. Mas eu acho que nós devemos, minha opinião, nós devemos tomá-la como referencial, como indicativo. O indicativo é o seguinte, que o Bolsonaro não está, nesse momento, digamos, numa queda. Quer dizer, então a ideia é que alguns setores tinham que o impeachment estava colocado na ordem do dia, que o Bolsonaro estava nos... Não é bem assim. Na minha avaliação, não é assim. Não é? E aí, o seguinte, você se pergunta, bom, o que é que explica essa situação do Bolsonaro? Eu acho que tem algumas razões que eu diria mais imediatas. Eu já disse, uma delas é exatamente a renda emergencial, outra é essa atitude, a alteração da conduta tática dele. Se bem que, na essência, ele é um cara autoritário, tanto assim que ele volta a ser um Bolsonaro de sempre, na agressão que fez agora, recentemente, a esse jornalista. Mas, enfim, eu acho que esse elemento, quer dizer, essa questão da renda mínima e a falta de uma alternativa viável da oposição, que apresente uma alternativa que seja acatada pela grande maioria do povo brasileiro, isso eu acho que explica em parte. Mas, na minha opinião, tem uma razão mais de fundo. A razão mais de fundo, e eu tenho insistido nisso, é que a direita conseguiu construir uma hegemonia conservadora. E essa hegemonia ela foi construída a longo prazo. E eles se apropriaram, entende, de uma concepção que é da esquerda, que é do Gramsci, que é a necessidade de construir uma hegemonia de pensamento, a hegemonia através da guerra cultural, da luta de ideias, como elemento que antecede a conquista da hegemonia política. Isso o Gramsci falava. E eu acho que exatamente a esquerda, digamos, subestimou a luta de ideias, subestimou o processo de politização. Eu me lembro, na época da UNE, no governo João Goulart, você tinha movimento de educação de base, você tinha o Centro Popular de Cultura da UNE, você tinha o Centro Popular de Cultura lá de Recife, você tinha pés no chão, de pés no chão também se aprende a ler, você tinha a campanha do método de alfabetização Paulo Freire, havia uma preocupação em formar uma consciência coletiva, né? Formar uma consciência do mundo que nós vivíamos. Né? No entanto, houve uma subestimação da luta de ideias, e a direita soube se apropriar disso. E, num processo demorado, foi construindo institutos de pesquisa, como o Milênio, foi mandando estudantes financiados pelos irmãos Koch e por grandes empresários brasileiros e norte-americanos para os Estados Unidos, ou seja, foi formulando um pensamento conservador de defesa do capital, de defesa do mercado, enfim, toda a lógica, exatamente, de combate ao Estado, de combate à política, aos políticos, ofensiva brutal, que era a forma exatamente de retirar o papel da democracia e dos políticos e colocar na mão dos empresários, né? Tudo isso foi se consolidando e, a partir de um determinado momento,
com a utilização da tecnologia, das fake news, então há aí um componente novo, que é a utilização da internet, das fake news, para acelerar esse processo de construção de hegemonia conservadora, isso e utilizando, como já foi dito, a corrupção como gancho, porque eu fiz um livro que divulguei anteriormente, né, em que eu procurei estudar essa questão exatamente do golpe, chamado golpe brando. Um dos elementos do chamado golpe brando, que o neoliberalismo concluiu que o golpe militar, quer dizer, nas atuais circunstâncias, quer dizer, traz problemas. Então, tem um outro caminho, que é o chamado golpe brando, que é o golpe que você faz conquistando a mente das pessoas para você impor a lógica do neoliberalismo, a lógica do capital. E foi isso que foi feito, e esse processo tem um componente importante, que é você massificar. E a massificação dele veio exatamente com o problema da luta contra a corrupção, que, inclusive, é interessante, porque linka também lá com o passado, a política, como já foi dito aqui, do Jânio Quadros, que era a vassourinha, a luta contra a corrupção, é exatamente essa visão moralista. Então, a direita sempre procura se utilizar, né, dessas bandeiras. E o fato é que isso terminou exatamente, digamos, construindo essa base de massas. Então, nós temos que exatamente perceber que nós temos uma tarefa importante, que é a luta política contra o Bolsonaro. Mas essa luta política ela tem que ser articulada com a luta de ideias. Nós temos que, digamos assim, torpedear as concepções do Bolsonaro. E a concepção de violência, concepção exatamente da discriminação do negro, da mulher, da comunidade LGBT, dos ataques à democracia, dos ataques ao meio ambiente, enfim, do combate ao coletivo, enfim, todas essas concepções e da utilização da religião como instrumento de opressão e de dominação. Então, é necessário, digamos, combater as ideias do Bolsonaro e da direita e refazer a hegemonia das ideias conservadoras. Então, essa, na minha opinião, é um objetivo fundamental que nós devemos colocar. E tem o objetivo político. O objetivo político é o combate ao neoliberalismo, é o combate ao Bolsonaro, é exatamente construir uma aliança de forças que permita a derrota do Bolsonaro. Nesse sentido, nós temos um problema concreto. Qual é o problema? Que se ele exatamente indica nas pesquisas exatamente a situação dele é uma situação favorável, e ele está pressionando para ter recursos para investimento em obra de infraestrutura, está viajando pelo Brasil inteiro para inaugurar a obra, claro que limitadamente, porque ele não tem condições de fazer um projeto nacional de desenvolvimento, não é isso, mas vai fazer algumas medidas mitigadas, seja do ponto de investimento econômico, seja do ponto de vista de investimento social, para tentar faturar com essa história. Então, eu acho que está colocado para nós, mais do que nunca, a questão da importância da construção de uma frente ampla. Quer dizer, progressivamente vem vindo exemplos do mundo. A Argentina deu exemplo quando a Cristina Kirchner se colocou como vice-candidato para ganhar a eleição e ganhou. Agora, no Equador, quer dizer, o presidente do Equador, o ex-presidente do Equador, também perseguido como aqui, se coloca também na condição de ser vice. Nos Estados Unidos, quer dizer, a gente viu lá uma aliança ampla, o setor de esquerda, setor de centro, e mesmo setores republicanos, para exatamente tentar derrotar Bolsonaro, derrotar o Trump. Então, é necessário, eu acho, e eu tenho assim, a confiança, que o crescimento do movimento democrático, às vezes, o processo, digamos assim, de crítica a erros que são cometidos entre nós, às vezes ele é muito mais eficaz quando ele vem da sociedade. Então, eu confio que, na medida em que cresça a luta democrática, na medida em que cresça a preocupação com o risco de uma eventual vitória do Bolsonaro, porque a vitória do Bolsonaro, em geral, a regra é quando o presidente é reeleito, ele radicaliza. Seja um cara de direita, seja um cara progressista. O Bolsonaro fez... O Lula fez coisas muito melhores no segundo mandato. E a direita, evidentemente, vai fazer e faz. Agora, o tal do Orbán está exatamente radicalizando nas suas pautas. Entende? Então, eu acho que há a preocupação que vai tomando conta da sociedade de que nós não podemos admitir uma eventual vitória do Bolsonaro. Eu acho que isso vai pressionar. E eu acho que aí os partidos políticos, as lideranças, têm que ter a grandeza de colocar os interesses partidários, os interesses pessoais em segundo lugar.
O que deve estar em primeiro lugar é a vida do povo brasileiro, que está morrendo. É a democracia, é a soberania nacional. E isso nós não podemos correr o risco de perder as eleições. Então, eu considero, mais do que nunca, colocar na ordem do dia a questão da frente ampla. É claro que alguns setores dizem, bom, mas vamos compor com os setores neoliberais. Você compõe com quem estiver disposto a lutar em defesa da democracia. Agora, existe uma outra luta, dentro dessa luta, que essa aí, ela diverge, porque uma frente, inevitavelmente, ela tem contradições. Eu insisto, frente, aliança é necessária até dentro de um colégio de freira. Há aliança em qualquer lugar. O problema é que você, ao fazer aliança, você tem que ter o pé no chão, ser realista para compreender que, num determinado momento, essa frente não será mais necessária. E você, portanto, tem que construir uma base para que a corrente que você defende, na medida que você consegue esse objetivo, ou que a frente não é mais possível, você tenha forças para exatamente impor seus objetivos. O que aconteceu, por exemplo, há muita discussão entre setores do PT de que foi um erro o PT ter feito aliança com setores liberais ou setores das elites. Na minha opinião, foi o que permitiu a vitória do Lula e que permitiu governar. O erro não foi isso, o erro foi não ter realizado reformas estruturais. E aí eu lembro do governo Jango também. No governo Jango tinha luta pelas reformas de base. Se não se conseguiu fazer, porque não tinha a correlação de forças, pelo menos havia um movimento, uma luta, a conscientização da necessidade por reformas estruturais da sociedade. Isso não houve, não houve. Então, foi um problema complicado. Então, eu acho que está colocado na ordem do dia a necessidade, sabendo que tem contradições, né? E essas contradições, que nós temos que exatamente fortalecer a nossa corrente para que possa exatamente ter condições de, obtido a democracia, nós aí sim avançarmos no sentido de construir, de fazer as transformações estruturais que a sociedade necessita. É claro que tem aí questões imediatas, que é a eleição municipal, que eu acho que joga um papel importante, que é exatamente acumular forças nos municípios, né? Eleger prefeitos, eleger vereadores, então nós temos que estar muito atentos a essa questão. Enfim, eu termino aqui, porque eu estou exatamente falando demais, mas eu estou convicto que nós temos condições. Nós temos que exatamente transmitir esse calor, essa energia, para que a gente tenha a capacidade de sensibilizar o povo brasileiro a se unir em defesa da democracia, em defesa do país, em defesa dos direitos dos trabalhadores, da soberania nacional. Tudo bem, Aldo, tu nunca fala demais, tu sabe que aqui nos comentários todo mundo elogiando esta bela análise em que tu fazes, em que traz a questão histórica, mas faz esse link, inclusive nos apontando as alternativas de saída, assim, a necessidade da construção da frente ampla, a necessidade de termos unidade para garantirmos o Estado democrático de direito, né? Então, é muito importante essas questões em que tu levanta, e está todo mundo aqui nos comentários elogiando, Aldo. Volta e meia a gente coloca alguns aqui na tela para vocês verem também. E é essa a nossa dificuldade, quer dizer, nós chegamos hoje a 116 mil óbitos, para ser mais precisa, 116.666. Olha aí o número da besta, né? E a besta está solta, gente. A besta está solta, e nós sabemos quem é a besta neste momento, porque só pode ser besta quando não preserva vidas, porque aqui não é números, né, gente? Nós apresentamos vidas ceifadas, famílias destruídas, por uma pandemia sanitária, mas muitos também por um governo que está sendo incapaz, está sendo irresponsável em enfrentar esta pandemia, faz pouco caso, faz desdém, desde o início dizendo que era uma gripezinha, né? Que não iria afetar como está afetando, né? E ainda comemora e faz atividades em frente ao Palácio para comemorar. Lições que nós precisamos enfrentar à luz da nossa história, inclusive, né? De termos aqui a esperança, né, gente, de que é possível mobilizarmos amplas forças para nós poder dar a legalidade e defendermos a democracia. Eu quero passar agora para Solange, tá bom, João Vicente?
Vou te deixar para depois. Vou passar para a Solange aqui, para a Solange também dar mais um recadinho, que nós já vamos indo, já nos encaminhando para o final, mas eu vou te dar uma fala agora, depois nós vamos para o João Vicente, depois a gente volta para fazermos as despedidas, porque é tão bom ficar ouvindo toda essa história, e está todo mundo gostando, gente, aqui nos comentários, dessa bela aula de história, e não só uma aula de história, mas também a análise responsável do momento em que vivemos, outrora, em 61, e o momento em que nós estamos vivendo agora, não é, Solange? Seu som, Solange. Estou tentando. Estava tão empolgada, Aldo, que já fui falando. Agora está me ouvindo? É muito importante a gente poder fazer um link da atualidade, porque as frases que foram apresentadas, que foram, digamos assim, o estopim, né, para a derrubada do Jango, elas ainda são muito atuais, né? Ainda necessitamos da reforma agrária, nós ainda necessitamos da reforma urbana, enfim, todas aquelas propostas de reforma que foram apresentadas, elas são várias. Elas são mais necessárias ainda hoje, porque se levou muito conflito agrário. As cidades a gente tem aí assistindo como foi a desocupação. Teu som está cortando, Solange. As pessoas perderam os empregos. Olha, vou ver se eu preciso, se eu vou ter que trocar. Eu falo mais devagar, é pior, não resolve, Abigail. Tá bem ruim, tá cortando, tá um pouco com voz de máquina, né? Tá bem ruim para entender. Eu vou entrar no celular depois. Tá, eu vou passar imediatamente, Solange. Tá. Eu te dou mais tempo depois, no final, se tu queres, eu passo para o João Vicente ir falando, e daí tu vai trocando para o celular, tá bem? Sim. João Vicente, então, vamos lá. Vamos... Ela fechou agora. Vamos lá, João Vicente. João Vicente, nosso presidente do Instituto João Goulart, né? Fazendo também essa análise agora, linkando, né, do momento em que nós vivemos, nesse momento, a defesa da democracia e a necessidade de nós tirarmos as lições de 61, né, da grande mobilização, do grande movimento em que foi feito para os dias de hoje. Bom, eu acho que nós temos aqui, vivendo uma situação no Brasil muito, não só difícil, quanto um pouco, não que seja parecida, mas veja só, numa análise assim de 61, 64, que houve uma grande resistência, não é, das elites, das classes conservadoras, as mudanças que o Aldo, por exemplo, estava colocando, que são mudanças estruturais de uma nação. As reformas de base são reformas que foram propostas exatamente para mudar a estrutura do país. Então, quando se propõe esse tipo de mudança estrutural, não é, para que uma distribuição de renda num país tão rico como o Brasil não tenha tantos miseráveis como nós estamos vendo aí, se necessita dessa união política. Eu acho que os atores que funcionaram em 64, que funcionaram em 61, em parte eles são os mesmos que funcionaram em 16 agora e que continuam, não é, dentro desse novo tipo de golpe brando, como o Aldo falou, continuam a sugar, não mais com tanques e metralhadoras, prepotência, prisões, torturas, assassinatos, desaparecimentos, como foi a ditadura de 64, mas são a mesma classe
de setores, de atores que estão agindo hoje no Brasil. Veja só, o golpe de 64, nós tivemos 3 grandes atores que funcionaram naquele momento para derrubar, não é, o governo constitucional do presidente João Goulart. Por uma parte, nós tínhamos um Congresso eleito em 62, um Congresso que foi eleito com muito dinheiro da CIA. A CIA colocou, e isso, inclusive, o ex-embaixador Lincoln Gordon, quando esteve no Brasil em 2002, falou publicamente, lançando o seu livro em 2002, seu livro pessoal, veio ao Brasil dizer aos brasileiros que tinha rompido a Constituição de nossa pátria. Ele declarou que usou 5 milhões de dólares, não é, através do IBAD para financiar mais de 300 candidatos a deputados daquele Congresso eleito em 62. E que, por casualidade, foi aquele Congresso que, com o presidente dentro do país, declara vaga a presidência da República e legitima o golpe militar que estava em andamento no país. Ou seja, nós tínhamos um Congresso altamente, o Congresso de 62, que declarou vaga a presidência da República e que não forneceu o apoio necessário, como pede Jango na sua mensagem ao Congresso Nacional de 1964, as transformações constitucionais necessárias para implantar as reformas de base, inclusive agrária, tributária, educacional, a reforma bancária, que estava sugando os recursos do crédito brasileiro. Tudo isso foi de um Congresso que deixou de lado a preferência, né, popular pelas reformas de base, e era um Congresso altamente suspeito, quer dizer, financiado. Diz o Lincoln Gordon, nas suas memórias, que desses 300 parlamentares, elegeu 170 e poucos parlamentares daquele Congresso. Por outro lado, nós temos a grande imprensa, não é, que fustigou todo o governo João Goulart, através do IPES, não é, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que depois do plebiscito, em janeiro de 63, quando Jango reassume os poderes presidenciais e parte, de fato, para implantar as reformas de base, eles financiam mais de 200 filmetes através desse dinheiro desse instituto, do IPES, mais de filmetes fazem 200 filmetes em 1 ano, 3 meses e 24 dias que deu a partir do plebiscito ao golpe de Estado. E, por outro lado, nós temos quem? Nós temos o grande empresariado nacional, o grande empresariado que trouxe um padre americano, o padre Peyton, para fazer, depois do comício do dia 13 de março, trouxe o padre Peyton para fazer a marcha por Deus, pela família e pela liberdade lá em São Paulo. Trouxeram um padre americano. Então, esses 3 atores são os mesmos. Em 16, nós tivemos um Congresso que derrubou a Dilma por uma insignificância construída paralelamente. Tínhamos a grande imprensa todos os dias martelando em cima da corrupção. E tínhamos a Fiesp de São Paulo, que, em vez de trazer o padre Peyton, trouxe o Pato Amarelo. Mas as forças da direita, as forças conservadoras são as mesmas, se nós analisarmos o que nós viemos ocorrendo de 16 para cá. E essas forças, evidentemente, atiraram errado, porque no período Temer, o que aconteceu? Apostaram no Alckmin e aparece um Bolsonaro na frente, não é? Correndo por trás e arrebanha a direita que estava dentro desse armário gigante que nós vemos emergir no Brasil. Então, eu acho o seguinte, que para nós termos hoje a defesa da nossa democracia, evidentemente que temos que falar nessa frente, não é? E concordo com o Aldo, que uma frente pela vida, pela democracia, é uma frente que, evidentemente, vai ter as suas divergências. Para isso é frente.
não é? Para construirmos uma frente, temos que ter o desprendimento de primeiro colocar as necessidades do país e depois as nossas divergências. O Jango fez uma frente ampla em Montevidéu com seu pior adversário, com o Carlos Lacerda, e disse a ele o seguinte: o governador, estou lhe recebendo em minha casa porque primeiro é democracia no Brasil, vamos lutar junto, depois a gente senta e resolve as nossas diferenças. Agora, eu acho que a esquerda realmente no Brasil perdeu uma oportunidade gigante nos anos que o PT, por exemplo, teve no governo. Eu acho que o Aldo se referiu a Paulo Freire, e Paulo Freire, a educação freiriana, ela constrói cidadãos. Então, veja só, o que o PT fez? Nós, lógico, veio o Bolsa Família, tirou gente da linha de pobreza, construiu uma classe média baixa significativa, mas não deu a consciência política necessária. Ou seja, formou novos consumidores e não novos cidadãos. Tanto é que perdeu nas periferias de São Paulo, perdeu nas periferias do Rio, e nós perdemos juntos, porque conseguimos colocar um Bolsonaro que não tem a mínima capacidade nem intelectual nem política, e ele está sendo conduzido pelo Guedes, que hoje representa o grande empresariado nacional. Agora, quanto a esse crescimento do Bolsonaro através da Folha, nós vimos pelo reflexo, ele queria dar R$200, foi o Congresso e a oposição que nessa pandemia colocou R$600 para cada pessoa. Apareceram milhões de pessoas, como tu dissestes, eu não sei se foi a Biga que falou, que não tinham sequer CPF, eram invisíveis. E isso deu, evidentemente, um crescimento, porque as pessoas têm que comer, as pessoas têm que viver. E dentro dessa pandemia, ele obteve esse crescimento. Agora, eu, particularmente, eu acho que nós temos que colocar às esquerdas duas propostas fundamentais. Uma coisa é nós unirmos hoje para defender a vida e defender a democracia, esta frente que é pela vida e pela democracia. Muitos setores da esquerda confundem que esta frente necessária para manter a democracia e a vida, ela diverge. Eu acho que nós temos que ter a consciência de que essa frente pela vida e pela democracia nada tem a ver com uma frente eleitoral ou de uma aliança eleitoral que cada partido possa vir a ter em 2022, dependendo da sua tática eleitoral. Então, eu acho que nós estamos perdendo na esquerda esse sentimento de união, não é? Porque nós temos visto aí os grandes esforços que nós temos feito, principalmente o PCdoB nesse sentido, e temos visto, por outra parte, pessoas de esquerda, não estou falando partidos, mas se você entrar na internet, você vê os diálogos das grandes diferenças que existem entre PT, PDT, PCdoB, ou seja, cada um brigando um com o outro, sem dar-se conta do que nós estamos falando. É uma frente pela vida e pela democracia, primeiro. E depois, sim, 2022, depois dessas eleições municipais, depois que tenhamos um panorama de como vai ser esse resultado eleitoral, e depois também de ver o processo do governo Bolsonaro. Eu não acredito que a verdade é que ele está mantendo o seu percentual eleitoral, aí em torno de 1/3 dos eleitores brasileiros, mas isso eu acredito que não será suficiente para ele conseguir chegar até o fim com esse patamar. Agora, nós temos que ver também uma questão do seguinte:
nós colocamos na mão dele esses R$ 600 que deu essa subida. Em 2018, nós, à esquerda, combatíamos permanentemente a PEC 95, que foi estabelecida pelo teto. Como disse, é uma loucura. Agora, vemos o próprio Bolsonaro lutar entre essas duas correntes, existe uma corrente militar e a corrente de Guedes, lutar para furar o teto. Eu acho, sinceramente, que se nós dermos ao Bolsonaro essa condição de furar o teto, é uma procuração dada para a sua reeleição. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa luta pela democracia. A democracia é um bem que nós demoramos 21 anos ou mais para reconquistá-la. A primeira eleição foi só em 89, a presidência da República. Então, só que nós, o Aldo foi constituinte, eu acho que nós temos uma Constituição muito bem estruturada, acho que se não temos uma correlação de forças hoje para mexer na Constituição, mas eu acho que tem algumas coisas no processo eleitoral que a população realmente está cansada. Esse sistema totalmente representativo, sem a participação maior dos sindicatos, das associações de bairro, das cooperativas, dentro dos orçamentos das instituições, do Estado, do orçamento público, está muito distante do que os brasileiros hoje almejam. E isso nos deu aí a resposta de hoje termos bancada da bala, bancada da fé, bancada do grande negócio agropecuário. Então, eu acho que nós temos que ter uma modificação desse sistema eleitoral urgente. E nós temos que unir as forças, não adianta eu acho que tem que cada partido ter a sua tática política, mas vai chegar um momento que isso vai afunilar. E nós vamos ter que ter o objetivo principal, que é a saída de Bolsonaro via mantendo a democracia. Porque se nós não mantivermos a democracia, nem eleições nós teremos. Muito bem, isso mesmo. Terminou, fechou direitinho. Gente, olha só, faz 1h30 que nós estamos aqui conversando, que gostoso, né? E o pessoal elogiando e dizendo, olha que todo mundo a elogiar, que bacana, gente, que legal. Olha só, eu vou ter que dar uma última rodada, digamos assim, de 2 minutos para cada um, para Solange 3, um pouquinho mais que ela não conseguiu falar antes, né? Para nós irmos fechando, porque o pessoal já está querendo agora ir jantar, né, gente? Comer alguma coisinha, agasalhar um rango, como diz a gurizada, né? Então, nós vamos fechando, vamos dar uma rodada, Aldo, de 2 minutinhos, 3 minutos para cada um, para nós fecharmos o nosso debate hoje, um debate, análise, história, né? Uma conversa muito, muito gostosa mesmo. Aldo, o pessoal te parabenizando muito. E eu, obviamente, lisonjeada por tê-lo aqui conosco, né? Vamos às despedidas, então, com Aldo Arantes, um dos nossos coordenadores, né? Coordenador da DJC, nosso ex-deputado constituinte, nosso ex-presidente da UNE, no período de 61 da legalidade. Aldo, meu querido camarada, para as tuas despedidas. Eu queria agradecer, parabenizar pelo debate, pontuar rapidamente algumas questões. Primeiro, que eu concordo da diferença entre frente política e frente eleitoral, colocada pelo João Vicente. Na verdade, a frente política é uma frente democrática. Ela difere da frente eleitoral, digamos assim, do objetivo propriamente eleitoral. Mas eu acho que nós temos que ter em mira que essa frente política ela tem que criar as condições para que ela possa se expressar, sobretudo na disputa presidencial, numa frente eleitoral. O tamanho dela, não sei, a vida é que vai demonstrar, mas acho que tem que haver um esforço, digamos, de entendimento, de respeito mútuo, para que, caminhando para as eleições de 2022, se possa transformar, no que a realidade permitir, numa ampla frente, quer dizer, eleitoral também, para garantir,
quer dizer, a vitória nas eleições de 2022. Agora, acho também que eu acho que é necessário, nós temos algumas questões, além da frente política, a luta contra a política econômica do Bolsonaro e a política social, ela é elemento fundante para nós, porque eu acho, por exemplo, nós temos que defender com firmeza a questão da continuidade da renda do auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano. Isso é uma questão fundamental. E mais, nós temos que bater na tecla que exatamente o Bolsonaro ele é defensor dos ricos, ele passa por defensor dos pobres, mas temos que retornar que a iniciativa dos 600 foi exatamente dos setores progressistas. Nós perdemos o discurso que temos que retomar, e mais, eu acho que nós temos um gancho para isso, que é exatamente enfatizar a questão da distribuição da renda através da reforma tributária, porque aí vai ser um mecanismo através do qual nós vamos poder desmoralizar o Bolsonaro e mostrar que ele é representante dos ricos, o Guedes é representante dos ricos. Então, nós não podemos deixar passar o discurso dele, que ele é o representante dos pobres. O representante dos pobres são os setores democráticos, setores progressistas e a esquerda. Então, acho que essa questão é muito importante. Então, nós temos que pontuar essa questão da reforma tributária. Já foi apresentado, inclusive, um projeto, quer dizer, na Câmara, por vários partidos, mas eu acho que é necessário, do ponto de vista da propaganda, destacar algumas questões. Por exemplo, o aumento das alíquotas de imposto de renda. A alíquota de imposto de renda no Brasil vai até 20 e poucos por cento, 23%. Quer dizer, no momento de crise, por exemplo, quando a crise exatamente de 29 nos Estados Unidos, o governo Roosevelt botou o imposto de renda até 91%. Foi numa escalada. 36, 60 e pouco, foi a 91, depois caiu. Então, é necessário exatamente ter claro que para enfrentar a crise tem dinheiro, e o dinheiro tem que vir dos ricos. Então, é um mecanismo importante. E eu acho, terminando, eu acho que uma coisa importante também é que os governadores de estado e os prefeitos devem fazer programas, como agora foi apresentado um programa pelo governador do Maranhão, um programa de investimentos públicos. Então, é claro que o Estado ele tem limitações, mas ele tem alguns instrumentos que permitem demonstrar, quer dizer, como é que há a diferenciação entre a nossa política, inclusive no terreno social, no terreno econômico, e a política de Bolsonaro. Terminando, um abraço a todos vocês, foi excelente, vocês todos estão de parabéns. Um abraço. Obrigada, Aldo, querido, que bom tê-lo conosco, que boa esta aula, né, da história, uma pessoa que viveu nos contar, nos relatar com tamanha, rico em detalhes, né? Foi muito bom ter essa conversa aqui, Aldo, eu fico muito agradecida da tua contribuição aqui para a gente, né? Eu quero... Antes de passar para Solange, fazer aqui, bradar, né, ao Senado, que acaba de votar, né, nós conseguimos aí o Fundeb, né, o nosso Fundeb que lutamos, né, e para que ele fosse aprovado, então o Senado aprova o Fundeb, a manutenção do desenvolvimento da educação básica. Parabéns para o meu senador Paim. Obrigada, o senador número 1 do Brasil, né? Ganhou o Prêmio em Foco, o melhor senador do Brasil. Parabéns, que bom, né, Solange? E voltar às aulas só com vacina, não é, Solange? Fala para nós qual é a opinião. Bom, eu tinha feito aqui um arrazoado para tentar me comparar a essas duas lideranças maravilhosas, mas de novo a internet me pegou. Mas, de qualquer forma, eu estava falando antes da questão das reformas de base. Me senti bastante contemplada aí com o João Vicente, que fez essa abordagem. Estávamos questionando aí a atualidade da necessidade das reformas de base, né? Elas nunca foram tão atuais e agora mais urgentes ainda, né? Devido ao aumento da concentração de renda, o conflito agrário, a reforma bancária, e daí já faço um link com a questão do imposto de renda, né? Que muito bem aí levantou o Aldo, né? Porque o que está se tributando hoje é salário, e salário não é renda, né? Então os assalariados estão pagando muito, e enquanto isso as grandes fortunas não são taxadas, os grandes não pagam pelos seus iates, né? E alguns estados, que nem o Rio Grande do Sul, querem taxar aí o IPVA de carro de 40 anos atrás. É horrível a perseguição que se faz
a escolha que se faz de se livrar, cara, de quem tem muito dinheiro e deixar cada vez mais miserável quem tem menos dinheiro. Outro fator importante que o Aldo colocou aí é a questão que as pessoas me dizem: eu fui lá pegar os 600 pila do Bolsonaro, chega a me dar um ataque. Eu digo, que 600 pila do Bolsonaro? Mas é isso que pegou. As pessoas dizem, eu estou esperando o dinheiro do Bolsonaro. Primeiro que o dinheiro não é do Bolsonaro, o dinheiro é do povo. Segundo, que ele não queria. E aí a gente perdeu o discurso, né? A gente perdeu de fazer a nossa fala, de vender o nosso peixe. Por isso é importante, isso que o Aldo levantou, que nós precisamos dizer quem é que votou pelos 600 pila, quem é que é a favor do povo, e não quem quer agora dizer que não, o governo, o presidente não quer que seja só 250, ele quer que seja 300. O discurso que a mídia faz, porque a mídia tem lado, a mídia está do lado do Paulo Guedes, que enquanto Bolsonaro distrai, Paulo Guedes vai colocando os projetos, e a gente tem que atacar as firulas que faz Bolsonaro e sua família, e ao mesmo tempo estar atento aos projetos que são votados. Acho muito importante a questão da frente. Tem gente que não entendeu que é uma frente de salvação nacional do Brasil, não é a questão eleitoral apenas, onde a gente tem aqui mais de 116 mil pessoas morrendo, e isso é um número irreal, não é um número exato, porque há muita subnotificação. A gente sabe de pessoas que vão no posto, tiveram o Covid e vão para casa, tem que ficar em casa, repousando, não entra em contagem, não entra em nada, e muitos que morreram sem estar nessa contagem. Então, para mim não me estender demais, quero dizer que estou muito feliz por poder ter participado aqui, né? Aprendi o golpe brando, né? Que eu acho que é isso mesmo, vão envenenando a cabeça das pessoas, seja pela imprensa, seja por outras formas, por outros agrupamentos religiosos, etc., vendendo uma moral antiga, que é aquela moral hipócrita da tradição, família e propriedade, e enquanto isso vão iludindo o povo. Mas teremos as eleições agora, as eleições também são um momento de conscientização política, e é importante que o povo seja chamado a participar e não fique só com nojo da má política. E lembrei hoje do tsunami da educação, que foi aquela luta tão bonita que os estudantes fizeram, mas porque se mobilizaram junto com pais, professores, e isso demonstra a força da unidade. Então, já deixo um abraço aqui caloroso, e espero em um dia encontrá-los pessoalmente para dar um abraço. A Biga é mais fácil, agora o João e o Aldo é um pouco mais difícil, mas espero que a gente consiga. Beijo grande. Certamente conseguiremos nos abraçar, sim, Solange. Obrigada, minha querida, sempre com esse bom humor, essa simpatia que a Solange nos traz, né? Uma queridona. João Vicente, nós estamos terminando a nossa live, 2 minutos. Que bom que está esse debate, a gente fica triste de ir terminando, mas é isso, né? Nós vamos ter que terminar e logo a gente volta. Já fizemos uma, agora outra, né, João Vicente? E certamente iremos para outras tantas, mas gostaria que tu se despedisse, então, da nossa sala. Bom, queria te dizer, Biga, agradecer novamente, um abraço a Solange, ao Aldo, e dizer que nós continuamos a luta. Eu acho que essa pandemia nos trouxe algumas reflexões, né, até para a população, porque o projeto do Bolsonaro era acabar com o SUS, né, e nós estamos aguentando graças ao SUS que nós tínhamos estruturado no Brasil, muito mal, com muitas deficiências, mas tínhamos uma medicina que atende a todos os brasileiros. E isso vem desmistificando um pouco daquele Estado que nós queremos. A direita tem a mania de dizer que a esquerda quer um Estado gordo, recheado, um Estado grande. Nós não queremos um Estado gordo, nós queremos um Estado forte, que tenha poder de investimento, que tenha poder de encabeçar o desenvolvimento econômico do Brasil para assim trazer os empresários e os trabalhadores nesse equilíbrio justo de capital e trabalho. Agora, evidentemente que dinheiro tem, né, Aldo? Mas nós precisamos coragem e um novo governo, porque dinheiro tem. 2019, o Brasil pagou 1 trilhão e 38 bilhões entre amortização da dívida pública e 270 milhões de juros da dívida pública.
Tem que parar com isso. Aí está o dinheiro do desenvolvimento. Getúlio fez isso, fez uma moratória de 5 anos, pegou esse dinheiro para fazer o desenvolvimento nacional, para aumentar o salário mínimo. Não se diz a maneira mais fácil, mais rápida de distribuir renda é através do salário mínimo e através do desenvolvimento nacional, capitaneado pelo Estado, com as nossas empresas públicas e a defesa de nosso patrimônio nacional, a defesa da Eletrobras, a defesa da Petrobras, que estão aí navegando em privatizações, setorizações. Então, muito obrigado, Biga, muito obrigado a todos os que nos acompanharam, Aldo, Solange, e um grande abraço a todo o Rio Grande do Sul. Querido, é isso mesmo, defesa das nossas estatais, defesa do nosso SUS. Já imaginou, gente, nessa situação, o povo brasileiro sem o SUS? A defesa do SUS e continuamos firmes na luta contra a emenda constitucional 95, né? Eu quero, gente, antes de nós terminarmos aqui, agradecer novamente a todos os nossos parceiros que fizeram a transmissão cruzada desta nossa live, né? A Rede Soberania, sempre uma grande parceira, Brasil de Fato RS, a DJC Nacional, obrigada, Aldo, por fazer essa transmissão, nosso querido camarada Oswaldo Bertolino, a Associação Cultural José Martí, o Instituto Presidente João Goulart, obrigada aí, João Vicente, a Associação dos Pós-Graduando da PUC São Paulo, a Fundação Maurício Grabois, a FECOSUL, a CTB, o Portal Vermelho e o PCdoB e mais a ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa. Muito obrigada a todos os nossos parceiros e agradecer aqui ao João Vicente. Essa nossa live, João Vicente, foi uma homenagem a Jango, a Brizola, ao povo brasileiro que soube, em 61, se levantar, se mobilizar a partir das nossas lideranças, né? Hoje nós, então, rememorando esses 59 anos da legalidade e que novas ameaças à nossa democracia estão hoje aqui postas, orquestradas pelos mesmos que historicamente sempre se opuseram a qualquer avanço social, né? Exemplo da determinação de Brizola, da determinação de Jango, né? São inspirações, assim como hoje João Vicente e Aldo Arantes são inspirações para o nosso povo, né? Nós devemos terminar essa nossa live, portanto, que homenageia essa nossa história, aos nossos líderes, né? Homenagear ao nosso povo e dizer que essa campanha, todo esse debate que nós fizemos aqui, e agora eu lembro do hino, né? Não tem como nós não lembrarmos do hino, não é, Solange? Da legalidade. A gente tem que fazer o chamamento para o nosso povo, né? Avante, brasileiros! Né? Avante de pé! Unidos pela liberdade, marchemos todos juntos com a bandeira da lealdade. Protesta, povo tirano, recusa a tradição, que um povo só é bem grande se for livre sua nação. Nós queremos a nossa nação livre, livre dos fascistas, livre dos bolsonaristas. Nós queremos que o nosso povo se levante, né? E que nós possamos, sim, ao nos aproximarmos, né, do processo eleitoral, que a gente possa fazer durante o processo eleitoral esse importante debate de coisas importantes que vocês aqui nos trouxeram, né? Esta disposição de luta, de consciência que nós queremos e estamos tentando construir no nosso dia a dia, igual fizemos hoje com esta live, que tanta gente está agradecendo aqui, que vão gravar, que vão querer assistir novamente. Olha que gostoso, isso também nos estimula, né? Nos estimula. Eu quero, por fim, agradecer meu querido Raul Carrion, que foi também o nosso protagonista desta sala. Foi o que nos ajudou a organizar, né, Aldo? Convidando, encaminhando tudo, indo atrás.
parceiros como esses que estão com a gente, né? E é com esses que nós queremos marchar. Um grande beijo, um grande abraço em cada um e cada uma. Obrigada por a gente estar juntos. Obrigada por seguirmos juntos. E nós vamos conquistar, sim, dias melhores. Um grande abraço virtual, gente, para todos e todas que nos acompanharam até aqui nesta live. Obrigada, boa noite.